Alô, meu povo brasileiro, sejam muito bem-vindos ao o nosso Hora de Toledo. Eu aqui no comando junto dele, o homem, a lenda, que é o Vitor também. Então, vamos falar que tem muita informação. Vamos falar de futsal, vamos falar de futebol e vamos falar de final definida, né, menino Kelvin? É isso aí, galera. Chegando para mais uma edição do Hora de Toledo. Já antes de iniciar os assuntos, lembrando para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. Lembrando também para seguir a gente lá no Instagram, porque ajuda demais. Tem um grupo no WhatsApp também com notícias diárias, então tem muita coisa para vocês. Então nos apoiem para a gente seguir levando esse conteúdo aí diário para todos vocês. E falando hoje do Hora de Toledo, muitos assuntos. Tem o Esporte Futuro com ali algumas renovações, os anúncios das primeiras contratações para a próxima temporada. A gente vai debater um pouquinho aqui sobre. Final do Campeonato Amador definida, final no próximo domingo. A gente vai acompanhar tudo também. Hoje vamos falar um pouquinho, projetar também essa decisão. Tem os meninos da Cefut ficando no pódio estadual mais uma vez. Liga Nacional de Futsal, vamos falar um pouquinho, também com final definido. Então, muitos assuntos aí para vocês em mais uma edição do Hora de Toledo. Exatamente, sem dúvidas. Menino Kelvin, já vamos começar falando um pouquinho de futsal e já vamos começar com os meninos da Cefut indo super bem, né, menino Kelvin? É isso aí, a gente já falou alguns programas anteriores, uns 2, 3 programas anteriores, que eles haviam sido campeões do Novo Futsal Paraná, que é como se fosse uma liga estadual, algumas equipes que não estão no estadual, outras que estão, mas como se fosse o paranaense da liga. Eles foram bicampeões, já haviam sido campeões em 2023 no Sub-14, esse ano no Sub-15, foram campeões novamente, e nesse final de semana a garotada foi para a fase final do Paranaense da Federação, na categoria Sub-15, fase final disputada em Ponta Grossa com as 4 melhores equipes da competição do estado, e foi um quadrangular com Ponta Grossa, com a Cefut Toledo, com o Clube Tuiuti de Cascavel e o Clube Curitibano lá de Curitiba, e a equipe toledana ficou com o vice-campeonato. Ainda não veio tão sonhado título paranaense, mas é a melhor colocação até hoje dessa equipe, que já vem desde lá das categorias menores conquistando bons resultados. Já tinha conquistado 2 vezes o terceiro lugar, já tinha batido semifinais, e dessa vez conquistaram o vice-campeonato. Acabaram perdendo na estreia desse quadrangular pro Tuiuti de Cascavel por 5-2. Foi um jogo em que a equipe errou bastante defensivamente, acabou não conseguindo fazer um dos seus melhores jogos, não conseguiu repetir o feito que fez contra o Tuiuti nas últimas 2 edições do NFP. Esse ano venceu na semifinal. Na temporada passada havia vencido na final do NFP o Tuiuti, e nesse jogo aí do Paranense acabou perdendo por 5-2, e um resultado que abriu o caminho para o título do Tuiuti. Na segunda rodada, a equipe do Tuiuti venceu o Clube Curitibano por 2-1, e encerrou vencendo Ponta Grossa, ficando com o título ali com os 9 pontos, enquanto a equipe da Cefut nos outros 2 jogos venceu as 2 partidas seguintes para conquistar o vice-campeonato, ficar com 6 pontos. Venceu a equipe de Ponta Grossa no sábado por 5-3, Ponta Grossa ficou em 4º lugar, e hoje teve o jogo contra o Clube Curitibano, que valia o vice-campeonato. Foi o último jogo do torneio, e a vantagem do Clube Curitibano era do empate para ficar com o vice-campeonato. O jogo estava empatado até ali os minutos finais em 3-3. Na reta final, os meninos da Cefut conseguiram fazer o 4º gol, vencer o jogo por 4-3 e conquistaram o vice-campeonato. Mais uma vez mostrando a força do trabalho da Cefut, que em várias categorias, ali, desde o sub-6, 7 até o sub-15, sub-16, sub-17, lá com o professor Ironei, com o professor Joel. Então, um trabalho muito sólido, e principalmente esses meninos aí do sub-15, que desde lá de trás já vem conquistando bons resultados, e agora o vice-campeonato paranaense na categoria sub-15. E até nesse sentido que você falou, é uma base muito, como você falou, vitoriosa. É uma base que ou tá ganhando, ou tá ficando em segundo, ou fica no mínimo entre os 3, 4 primeiros. É uma base que é sempre muito constante.
todas as competições que a gente traz praticamente é título, segundo, terceiro. Uma campanha ruim é um quarto ou quinto lugar. Aí tem gente que fala assim, mas a base tem que focar muito mais em formar o atleta do que propriamente em vencer. Mas vencendo é que você consegue dar confiança. Vencendo, você faz com que o cara entenda, eu preciso continuar nesse nível para continuar sendo competitivo, para ser um grande jogador. E assim, já tem um trabalho bem consolidado. Parece que nos últimos tempos é só aquele ajuste fino. São poucas situações que são alteradas que geram os títulos. Então, já é um trabalho muito constante e só tende a continuar gerando cada vez mais bons atletas, cada vez mais bons jogadores. Importante você citar essa questão da formação também. Um exemplo disso é o Léo Link, o goleiro do Atlético Paranaense, hoje o goleiro reserva, mas foi titular do Atlético Paranaense durante a temporada, já está um bom tempo no elenco profissional do Atlético. Ele começou com o professor Ironei lá na Cefut, no futsal, nas categorias de base ali da Cefut. Então, é um exemplo disso. Tem o Alisson também, que é um goleiro que saiu da Cefut, está no Pato Futsal, já no futsal, é o terceiro goleiro do Pato Futsal, foi titular do Pato Futsal na Talentos LNF Sub-20. Então, dois nomes ali de alguns que já saíram ali da Cefut e se tornaram atletas profissionais. Exatamente. Você vê uma base que está gerando não só atletas de futsal de qualidade, mas está gerando atletas indo para o futebol com muita qualidade, né? Então, aquela história, a gente tem que valorizar, porque é aí que começa o esporte. O esporte ele não começa no alto rendimento. São poucos os casos dos atletas que não fazem base nenhuma, depois chegam no profissional e vão bem. São raríssimos casos. 99% passa pela categoria de base, passa pelo professor da escolinha, passa por todo esse processo de formação até tá lá na ponta, que é quando muita gente vai visualizar, ele é o melhor do mundo, ele é destaque do time. Ele é destaque, ele é importante para sua equipe porque ele teve todo esse processo prévio que o fez chegar nesse nível, né? Exatamente. Indo agora, seguindo no assunto futsal, vamos falar de Esporte Futuro, menino Kelvin. Esporte Futuro anunciou algumas mudanças, como o seu escudo, mas também algumas continuidades, vamos dizer. Porque anunciou a renovação de contrato do Gabriel e anunciou também as contratações de Vitor, que está de volta, e o Bruno, que foi contratado, um dos destaques do Apucarana, e também as renovações do Renatinho e do Vitinho. Então a equipe do Esporte Futuro começando já a montar um pouco dessa estrutura. E uma das partes mais bacanas desse assunto, que até eu vou tentar dar um zoom aqui na imagem, mas coloca ali, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Então, o que a gente tinha acabado de falar de base, revelação de talentos, você está conseguindo manter esses talentos na equipe. Exatamente. Ao longo do tempo. Exatamente, falando primeiro dessa questão da convocação, lá em 23 ainda, no primeiro elenco do Esporte Futuro, a gente teve o Quixeré e o Gilvan convocados em algumas oportunidades para a Seleção Sub-20, para essa mesma competição, a Liga Evolução. Então, já no primeiro ano teve esses frutos, 2 jogadores que depois saíram para outros voos. Que Xeré passou pelo Cascavel, hoje inclusive foi campeão do Brasileirão da CBFS com o Fortaleza, e o Gilvan está na final da LNF com o Praia Clube Uberlândia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dele, que inclusive é o artilheiro da LNF pelo Praia, e hoje fez gol novamente, sendo um jogador muito importante. E o Gabriel, esse ano passado ele até foi emprestado durante um período, e esse ano ele voltou muito bem. Voltou sendo o principal pilar do time sub-20, fazendo muitos gols, sendo importante na Talentos LNF, no Paranaense Sub-20, e no time principal também foi um dos principais nomes. Voltou muito melhor, um jogador mais versátil. Antes ele era mais um pivô
esse ano ele conseguiu ser um ala muito, muito perigoso, que marca muito bem e que sai em velocidade com muita qualidade, e ainda com o faro de gol ali de um pivô, e que rendeu a convocação para a seleção brasileira sub-20. Então é uma renovação muito boa de um jovem e de um dos melhores jogadores da equipe até aqui. Falando das outras duas renovações anunciadas, o Vitinho também tem esse perfil, ele já não é mais sub-20, mas 23 anos, ainda é um jogador jovem, e um jogador também insinuante, um jogador que fez uma temporada boa, foi um dos destaques da equipe na temporada, e renova, vai com 6 gols, também fez os seus gols, ajudou a equipe também no setor ofensivo. É um jogador interessante, um jogador jovem, que tem qualidade, então é uma boa manutenção também. E por outro lado, mantém o Renatinho, que é um jogador já mais velho, já com mais de 30 anos, mas é um jogador com uma experiência e com qualidade, um jogador que talvez não seja tão insinuante no drible, mas é um jogador com bom passe, é um jogador que marca bem, um jogador que dá uma solidez defensiva para a equipe, mas que também tem boa finalização, e dá ali esse molho para os jovens, dá essa experiência para os jovens fazerem o jogo deles também, para esses jovens se desenvolverem. Então, quanto às renovações, acho que 3 renovações muito importantes para manter uma base aí nesse elenco. E tem mais 2 jogadores que não foi anunciado nem renovação e nem saída, que a gente imagina que eles vão renovar, que é o Feijão e o Léo Negrini, mas daí a gente tem que esperar as confirmações para falar de forma mais efetiva. Exato, a gente tem uma equipe que consegue manter bons valores. Se você for avaliar, o Renatinho é o mais experiente dos 3, com 33 anos, mas 9 gols, terceiro artilheiro, e foi uma das peças fundamentais desse elenco. Um jogador aqui, o Gabriel, que ainda é uma seleção sub-20. Aí você tem o Vitinho, apenas 23 anos. Tipo, você tem peças mais experientes, mas você também tem uma boa, entre aspas, um bom colchão de jogadores jovens para fazer essa mescla. Até pela intensidade que o futsal exige, você precisa ter jogador jovem para fazer correria, você precisa ter aquela situação ali de conseguir dar ritmo, não só pensando na própria LNF, mas na Chave Ouro e na própria Talentos LNF, que você precisa ter essa rotação. São 3 competições que exigem muito de elenco, né? Aí você tem o retorno do Vitor, que é um jogador muito interessante. Eu vi ele jogando pelo Cascavel e acho que agrega bastante a esse time também. 22 anos, uma margem de crescimento interessante. E o Vitor, que é um retorno, né? Ele que participou Exato. Do elenco de 2023, foi um dos destaques do Esporte Futuro no ano de 2023. É um jogador veloz, que tem habilidade, que tem boa finalização. Foi um dos caras ali que fez muitos gols no ano de 2023 e foi contratado ali pelo Cascavel Futsal para essa última temporada. Acabou não se dando tão bem lá, mas volta, é um jogador identificado já com o clube, com a torcida, e que tem qualidade, e entra também nesse perfil jovem, ali, 22, 23 anos, então um bom reforço, também um bom retorno. E também você não vai ter dificuldade de adaptação, sendo que um cara que já jogou aqui, sabe como é que funciona o clube, sabe como funciona, se grande parte ali dos companheiros ele vai conhecer os caras, então é bem tranquilo de fazer isso. E traz uma peça interessante, que é a contratação do Bruno, que é um dos destaques do Apucarana, já é um jogador um pouco mais veterano, com 30 anos, mas é uma, para mim, uma aposta, como diz aqui até o próprio texto, trazendo experiência com qualidade, aquele jogador que você traz para também trazer o experiente, o mesmo caso do Renatinho ali, para compor com essa equipe de majoritariamente jovens. Exato, é um jogador que se destacou na chave prata do Paranaense com o Apucarana Futsal, e chega com mais experiência, né? Um jogador já com 30 anos, já com alguma rodagem para dar essa experiência, para dar esse equilíbrio que precisa também para essa união com os jovens, né? Para ser também esse elo para que esses jovens que têm muita qualidade possam estar evoluindo cada vez mais.
E a tendência é que já durante essa semana o Sport Futuro anuncie mais renovações. A gente está esperando, como eu falei antes, possíveis renovações do Feijão e do Léo Negrini e já mais contratações. E como a gente já vem falando nos últimos programas ali, que a gente vem comentando o planejamento do Sport Futuro para a próxima temporada, é um planejamento que dá uma esperança maior de uma equipe mais competitiva em relação aos anos anteriores. Porque nas 2 temporadas anteriores, as 2 do Sport Futuro aqui em Toledo, a gente viu anúncios já em janeiro, alguns em fevereiro, um início de trabalho ali bem depois de outras equipes que disputaram a Chave Ouro e a Liga Nacional. Então, esse ano, um planejamento começando, 2025, né? Com o planejamento já começando em novembro, dezembro de 24. Então, Exatamente. isso já é um ponto muito positivo para o Esporte Futuro, que demonstra uma organização melhor já para a próxima temporada. Exatamente. Eu acho que essa questão do planejamento é fundamental da gente. A gente, vamos dizer, o Sport Futuro nesses primeiros. Se você analisar a passagem por Marechal Rondon, mas agora esse período aqui em Toledo, é basicamente uma manutenção da mesma equipe, da mesma estrutura, da mesma ideia. É o primeiro ano que o Futuro tem alterações consideráveis de elenco, de até o escudo da equipe mudou. Então você tem muitas novidades para a equipe nesse ano. Então, quando você tem um ano que exige muitas alterações, começar com planejamento antecipado é fundamental. Porque você está com aquele prazo assim, mais esticado. Por exemplo, se você acontece aí de alguns atletas tá com uma negociação avançada, mas o atleta não vai poder se juntar, você tem tempo para ir ao mercado atrás de uma reposição, você consegue parar para conversar com o atleta que vai renovar com tranquilidade, sem aquela pressão do eu preciso renovar agora, porque senão tem competição daqui a 10 dias. Não. É um trabalho feito com bastante antecipação. Então, isso é fundamental pensando no próximo ano. Exato, bem isso. E acho que é importante o Sport Futuro já começar com esse trabalho bem antes. Esperamos uma equipe competitiva novamente. E seguindo no futsal, final da LNF definida, menino Kelvin. A gente pode ser considerado um pouquinho pé frio, talvez? Né? Talvez. A gente tava torcendo, velho. Mas. Então, deu nisso aí, velho. Fazer o quê? Final da LNF definida com Jaraguá e Praia Clube. Exato, a gente, como falamos aí nos últimos programas, a gente torcia para uma final paranaense, um bairrismo estadual, mas a gente estava aí mesmo na torcida por um Pato Futsal e Moarama Futsal na final. Infelizmente não ocorreu, mas de qualquer forma a gente tem que parabenizar as 2 equipes pelo excelente trabalho aí nessa temporada. O Pato, que inclusive já está na final da Chave Ouro, e o Moarama, que enfrenta o Marreco na volta da semifinal da Chave Ouro na quarta-feira em casa e tem a vantagem porque venceu a ida fora de casa. Então as 2 equipes fizeram uma grande temporada, fizeram uma excelente temporada, jogaram um futsal de altíssimo nível e por pouco não alcançaram uma final de Liga Nacional, que é algo muito grande. Então a gente tem que só parabenizar aí mais 2 bons trabalhos do futsal paranaense, que vem recorrentemente fazendo bons trabalhos. Cascavel Futsal já bateu campeão de liga, já foi bicampeão da América. O Pato já é bicampeão de liga, já foi campeão de Taça Brasil, já ganhou a Copa do Brasil. Então, ganhou tudo que podia nacionalmente. Então, as equipes do Paraná sempre fazendo bons trabalhos. Falando sobre os jogos específicos, né, as partidas de volta, as equipes paranaenses não foram bem. Acho que nesses jogos de volta seria a crítica a ser feita. O Pato jogou no sábado contra o Jaraguá lá na Arena Jaraguá, melhor público, inclusive,
dessa LNF, mais de 8 mil pessoas foram até a Arena Jaraguá para acompanhar o jogo entre Jaraguá e Pato. O Pato havia vencido na ida como mandante, jogando em São Lourenço do Oeste, 3-2, e acabou sendo goleado em Jaraguá do Sul por 4-0, um jogo onde o Jaraguá foi melhor do início ao fim. E como a gente já fala há muito tempo, no futsal não tem a questão do saldo de gols, então a decisão da vaga foi para a prorrogação, e na prorrogação o Jaraguá tinha a vantagem do empate. O Pato tentou pressionar, tentou buscar esse gol na prorrogação, utilizou o linha gol para pressionar ainda mais. O Jaraguá teve o Leco expulso e o Pato não conseguiu ter essa pressão. O Jaraguá acabou aproveitando o fator do linha gol do Pato, fez 2 gols, venceu também na prorrogação por 2-0 e demonstrou grande superioridade nesse confronto de volta, e de forma merecida chega a uma decisão. E tem um time muito forte, tem um goleiro, Nicolas, muito bom, tem o Leco, que já é um jogador de 40 anos, mas que é um jogador, é uma bandeira de Jaraguá, já está ali há 5 anos e esteve por lá em 5 anos também, na época da Malve ainda, lá com o Falcão, depois mais 10 anos de Joinville, um cara muito experiente, com muita qualidade. Tem o Marcênio, que foi campeão do mundo esse ano com a seleção brasileira, tem o Eca, que fez gol, que é muito bom jogador, tem o Ian, que foi um cara que já vinha se destacando no Corinthians e que esse ano veio para o Jaraguá, tem o Neném Ribeiro, que fez gol ontem e que se destacou muito aqui no Paraná, no Galo Dois Vizinhos, foi campeão de Copa do Brasil com o Galo Dois Vizinhos, finalista de chave ouro com o Galo de Dois Vizinhos, e está lá hoje se destacando no Jaraguá. Então é um timaço, e que é um dos melhores elencos do futsal brasileiro, e que futsal jogado, bola jogada, é a que melhor jogou durante a temporada no futsal brasileiro, então chega à final com muitos méritos. Exatamente. É aquela história, a gente torceu muito para que o Pato fosse para a final, mas passou quem é o mais regular, vamos falar por isso bem claro. A equipe do Jaraguá fez uma primeira fase ali espetacular, e agora só confirmou o que já vinha fazendo. E está classificada para a final em Carlos Barbosa, com muitos méritos e com talvez um certo favoritismo, vamos dizer. Exatamente. Não é absurdo a gente dizer que são os favoritos, né? E no jogo do Praia aqui contra o Umuarama, eu acho que foi um jogo um pouquinho mais dramático, mas ainda assim eu falo que o Praia Clube é uma boa equipe, mas ainda acredito que o Jaraguá é o favorito, de fato. Falando um pouquinho do jogo entre Praia e Umuarama, as equipes haviam empatado na ida lá em Umuarama e hoje voltaram a empatar lá em Uberlândia, 2-2 no tempo normal. No tempo normal, uma partida muito equilibrada, uma partida muito igual, muito parelha, e foi para a prorrogação também. E como o Praia teve melhor campanha ao longo da competição, o Praia tinha essa vantagem do empate na prorrogação. Na prorrogação, o Moarama precisou se atirar um pouco mais para o ataque, precisou utilizar também o linha-gol. O Moarama, que é uma equipe que gosta de jogar mais em transição, uma equipe que gosta mais desse jogo veloz, sentiu um pouco mais de dificuldade na prorrogação, tendo que propor um pouco mais o jogo, tendo que jogar um pouco mais no campo de ataque. O Praia se aproveitou disso e fez o placar na prorrogação por 3-1, novamente com o Gilvan fazendo gols, né? A gente falou anteriormente do Gilvan, que se destacou em 2023 pelo Sport Futuro, e hoje é o artilheiro da LNF, é um dos destaques desse time do Praia Clube, que tem muita qualidade. Tem o Gia Wolverine no gol, um goleiraço que já atuou por vários times aqui no futsal paranaense, no próprio Moarama, no Foz Cataratas, tem uma história aqui no nosso futsal, também passou pelo Carlos Barbosa, um baita goleiro. Tem ali nomes muito interessantes. Você tem o Cabreúva já com 40 anos, mas que é um cara excelente.
uma lenda do futsal, com várias participações também com a seleção brasileira. Então, é um elenco muito forte, é um trabalho que vem se consolidando, que começou devagarzinho no futsal, mas que ano após ano vem crescendo. E é bom ver isso. A gente já viu o Praia Clube se consolidar no voleibol feminino. Também começou a passos mais lentos ali, começou mais devagar, e já nos últimos 4, 5 anos ele bateu várias finais na Superliga Feminina, inclusive conquistou alguns títulos já, e vem nessa toada aí também no futsal de ano após ano, melhorando, fazendo elencos mais fortes, estruturando mais esse trabalho no futsal, e chega à sua primeira final aí de Liga Nacional com muitos méritos. Falando sobre as duas equipes, agora falando um pouquinho mais sobre essa final, projetando um pouco mais essa final, promessa de jogão, acho que duas equipes que fizeram uma baita temporada e que mereceram muito chegar aonde chegaram a essa decisão, esse grande momento do futsal nacional. Final em jogo único, segundo ano que a gente vai ter aí o jogo único, dessa vez em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, no templo do futsal nacional. Acho que Carlos Barbosa vai tremer. Jaraguá é favorito, como você já pincelou anteriormente, Jaraguá é favorito. Tem um elenco um pouco mais forte, um pouco mais robusto, e jogou mais futsal ao longo da temporada. Se a gente tem talvez Magnus, Joinville e Carlos Barbosa, talvez como os maiores investimentos do futsal nacional, e a gente viu o Atlântico, que é o atual campeão, também com um elenco até mais pronto, mas a gente viu o Jaraguá investindo muito nessa temporada. Como eu citei anteriormente, trouxe o Marcênio, que é um cara que estava há muito tempo na Europa e que foi para a Copa do Mundo e foi campeão do mundo, então também investiu nesse elenco, mas futsal jogado, bola jogada ao longo da temporada, principalmente o Magnus tem um elenco muito estrelado, mas jogou mais que o Magnus. O futsal jogado pelo Jaraguá foi melhor. O Carlos Barbosa até não se encontrou tanto ao longo da temporada, o Atlântico também não conseguiu repetir as boas atuações da temporada passada. O Joinville foi muito bem ali junto com o Magnus, mas mesmo assim o Jaraguá foi o melhor futsal da temporada praticamente toda. Foi a equipe que melhor jogou, foi a equipe que jogou futsal mais vistoso, uma equipe que, mesmo sendo vistosa, mesmo sendo ofensiva, é uma equipe que é muito sólida também, que defensivamente funciona muito bem, tem a figura do goleiro Nicolas, que está muito bem. Então, uma equipe muito forte e que chega aí em busca do pentacampeonato, para recuperar a história lá da época da Malve, que foi a última final, não chega uma final desde 2010, que foi o último ano da Malve, e a Malve e o Jaraguá Futsal, que é tetracampeão de Liga Nacional, então vai jogar aí no dia 15 de dezembro, lá em Carlos Barbosa, contra o Praia, pelo pentacampeonato da Liga Nacional. Então, é muita história, é talvez o melhor ginásio aí da Liga Nacional, é uma estrutura muito, muito grande, é um lugar apaixonado pelo futsal, e é um trabalho muito sólido que, mesmo depois do baque lá de 2010 com a saída da Malve, ficou alguns anos ali fora da liga e vem, assim como o Praia, ano após ano, se reestruturando para ser uma das melhores equipes aí do futsal nacional, e esse ano chega a essa final depois de 14 anos. Exato, e igual você falou, a gente brincava muito falando que o Carlos Barbosa é o Real Madrid do futsal, né? É a camisa, é a história mais pesada, vamos dizer assim, é o templo do futsal propriamente dito. O Jaraguá é o Barcelona, né? O Jaraguá é a segunda força. Vamos dizer, nós estamos vendo uma final de Champions com o Barcelona. É o grau dessa dimensão. Talvez a comparação mais justa seria uma final de Champions do Santiago Bernabéu com o Barcelona sendo um dos times. Exato. Então, E curioso. E duas cidades, duas equipes que se antagonizaram muito, principalmente no início, na primeira década desse século.
Entre 2000 e 2010 foram várias finais de liga, as duas equipes alternando ali títulos e momentos. Depois o Jaraguá foi se reestruturando, o Carlos Barbosa perdeu um pouco de força em relação ao que tinha na primeira década, segue como uma das equipes mais fortes, mas não consegue ser tão competitivo como já foi, mas ainda tem um trabalho muito sólido, um trabalho que sempre chega para brigar como um dos favoritos à liga. Então, muito legal ver isso, né? E vai ser muito legal esse dia 15, com o ressurgimento do Jaraguá, com o jogo em Carlos Barbosa e também com um projeto cada vez mais sólido, cada vez melhor trabalhado, como é o do Praia. Exatamente. Vitor, agora saímos do futebol, do futsal e vamos para o futebol, porque final do campeonato amador está definida, a gente já tinha uma definição, que era o Vila Ipiranga na final. E agora teremos oficialmente um duelo do interior. De um lado, o Linha São Paulo Socedema versus Vila Ipiranga. Final definida. Exatamente, acho que um confronto muito equilibrado, como a gente vinha falando desde que essa semifinal foi definida. A gente falou muito que a Mapa Panorama é um projeto, é uma equipe que vem melhorando ano após ano, já é a segunda semifinal seguida, e o time desse ano já era bem superior ao do ano passado. Do ano passado, você podia até colocar, talvez o chaveamento facilitou, talvez ali um jogo ruim de uma outra equipe durante o mata-mata possa ter levado o Amap Panorama semifinal, mas esse ano não. Esse ano chegou com todos os méritos, chegou como com certeza uma das 4 melhores equipes da competição e mostrou isso também muito na semifinal, porque pegou uma equipe ainda mais forte esse ano e fez um confronto ainda melhor. O jogo hoje, lá em 10 de maio, foi equilibradíssimo. O Panorama chegou a estar vencendo o jogo ali no início do segundo tempo por 2-1, com o gol do Café, que é o artilheiro do campeonato com 16 gols. E o São Paulo Socedema teve que buscar o empate, teve que correr atrás do empate para chegar a essa decisão. A decisão que foi definida, o finalista que foi definido só nos pênaltis 3-2 para o São Paulo Socedema. Um confronto assim maravilhoso, um confronto emocionantíssimo e que mostra o alto nível aí do campeonato amador de Toledo. E São Paulo Socedema é um trabalho já bem feito, já de anos lá em Linha São Paulo, com uma base que vinha forte do Linha São Paulo, chegando em decisões, chegando a títulos, e que nessa temporada se uniu aí a equipe de 10 de maio, a Socedema, a comunidade de 10 de maio, que também nos últimos anos vem fazendo trabalhos muito sólidos, foi campeã lá em 2018, com alguns jogadores que inclusive estão nesse elenco de 2024, acabou não jogando em 2023 e volta com essa parceria forte para 2024, uma equipe que tem um elenco fortíssimo, tem um elenco entrosado e que chega também muito forte a essa final. Então, se a Mapa Panorama dificultou muito a vida do São Paulo Socedema, acho que também a gente tem que falar bem do trabalho realizado pela equipe de 10 de maio e Linha São Paulo, e que chega com méritos a mais uma decisão aí do Campeonato Amador de Toledo. E uma final, para mim, com os dois melhores elencos aí do futebol amador de Toledo. Uma final que talvez fosse a mais projetada lá no início e que ela é carimbada agora a partir desse domingo, para o próximo domingo, essa final entre os dois melhores elencos do futebol amador de Toledo. Exatamente. E o ponto que até você falou de time fortalecido, e a gente percebe o quão o interior de Toledo é forte no campeonato amador, né? Porque se você for avaliar, a gente tem o Vila Ipiranga chegando na final pelo segundo ano consecutivo, o semifinalista que o enfrentou foi o Ouro Verde Novo Sarandi. Ano passado, Novo Sobradinho fez a final contra o Vila Ipiranga. E você tem aqui Linha São Paulo sendo finalista desse ano.
A única equipe que é da sede do município é o Amapá Panorama. Você vê, a gente puxou aqui os finalistas do ano passado, mais os semifinalistas desse ano, são 5 equipes do interior, cara. Você vê a força do interior para montar excelentes elencos e a continuidade desses projetos, porque o Vila Ipiranga já foi muito bom ano passado, igual você citou, melhorou ainda mais. Conseguiu ainda ser mais competitivo do que já era. Linha São Paulo ano passado já era um time legal, já era um time interessante e conseguiu ainda ficar melhor. Então a gente Linha São percebe. Paulo já bateu quartas de finais na temporada passada. Exato. A gente vê um interior que está cada dia mais crescendo, cada vez mais trazendo boas equipes, porque até se a gente olhar aqui a classificação, ó, interior, interior, Bangu também é interior. Bangu também é interior. Cara, é um O domínio. Concórdia, que bateu quartas de finais já 2 anos seguidos, também é interior. Aí O na Desportivo fase Santa Clara é um negócio interessante, porque é cidade, mas joga em Bom Princípio do Oeste. Mas se você for analisar, o interior aqui tá com o líder, o vice-líder, o quarto colocado, o sexto aqui. Aí no grupo B ficou com o segundo colocado. Você vê, nenhuma equipe do interior. Aí também tem o Bangu, que é o sétimo, mas, cara, é um desempenho muito acima da média. Tanto que aqui, ó, no grupo A, o sétimo colocado já tá com 8 pontos. Diferente dos últimos colocados aqui que nem pontuaram. Então, você vê que se fosse a gente puxar aqui uma classificação geral da competição, você tem a última equipe do interior é a nona. Então, todos no top 10. Isso mostra realmente o quão é bom o interior daqui de Toledo sendo bem competitivo. Então, se a E gente a for nossa. até pegar títulos recentes, você pega o Vila Ipiranga campeão ano passado, Linha São Paulo ganhou 2 títulos recentes, o Colorado de Bom Princípio até que não está nesse ano, ele vence no ano anterior à pandemia, 2019, o Socedema, que eu disse Socedema São Paulo, mas como só Socedema foi campeão lá em 2018, Boa Vista foi campeão em 2017, antes a gente teve Ouro Verde de Novo Sarandi ganhando vários títulos, o Santos de Dois Irmãos, que não tem time hoje, mas ganhou alguns títulos ali entre 2010 e 2012. Então você tem vários projetos, várias equipes que conquistaram títulos. Alguns projetos acabaram, hoje não estão mais no campeonato, como o projeto lá do Nacional da Linha Mandarina, que no início dos anos 2000 bateu todas as finais ali até 2006, foi campeão em 2002, 2004 e 2006. Então, são vários projetos e que estão aí há muitos anos brigando por títulos ou ali próximos, ganhando títulos ou batendo quartas de finais, semifinal, ano após ano. Então, o interior do município tem mostrado a sua força e a sua qualidade aí ano após ano. Perfeito. É isso mesmo. Então, e expectativas para a final, acredito que é o que a gente vinha comentando há bastante tempo. Vila Ipiranga é o favorito para a final. A gente não tem nem o que dizer. Mas de todos os adversários, o Vila Ipiranga vai ter o mais perigoso, que é Linha São Paulo. É o time que muitas vezes nessa própria temporada conseguiu tirar resultado, tremer resultado quando a gente não imaginava. Então, vamos dizer, é um paralelo talvez com uma final da Libertadores. A gente tem uma equipe que é um favorito claro, assim como era o Botafogo, mas uma equipe muito perigosa do outro lado. Que, no caso, você é um Atlético Mineiro. Não com o mesmo desnível, mas com... a gente pode dizer que é uma final que tem uma tendência pró Vila Ipiranga, mas não dá para descuidar. Eu acho que nesse sentido até a alusão ali esse exemplo da final da Libertadores é muito bom, porque você vê uma equipe tecnicamente muito boa e com um super elenco como é do Vila Ipiranga, e que joga o melhor o futebol
do amador, jogou o melhor futebol da competição e chega com esse favoritismo. E do outro lado você tem uma equipe com muito talento. Você tem o Marquinhos Cerudalola, que inclusive foi um dos destaques do Vila Ipiranga campeão de 2023, está no São Paulo Socedema esse ano, já havia sido campeão com o Socedema em 2018. Você tem os irmãos Vedovato, você tem o Martinez, então você tem jogadores ali com muita qualidade que podem, num lance, numa jogada concatenada ali, decidir o jogo em favor do São Paulo Socedema. Aí, para mim, é a única diferença em relação ao Atlético Mineiro, do exemplo que São Paulo Socedema fosse o Atlético Mineiro. São Paulo Socedema tem jogado um bom futebol. O Galo chegou à final da Libertadores mais sendo competitivo do que jogando bem. São Paulo Socedema tem aliado bom futebol com competitividade. Não no nível do Vila Ipiranga, mas tem aliado isso. Então, é um ponto que equilibra mais essa final ainda. Aí as questões táticas da final. Na temporada passada, foi uma final muito dura para o Vila Ipiranga, contra o Peñarol. Foi um 2-1 com uma virada com 2 gols depois dos 35 do segundo tempo, ali 38 e 40 do segundo tempo. Foi uma final dura para o Vila Ipiranga. O Vila Ipiranga sentiu um pouco a pressão do jogo ali, a importância do jogo. Talvez por ser o primeiro título da equipe no ano passado, talvez essa pressão, esse nervosismo, o fato de ser jogo único também gera uma pressão a mais. Pressão essa que não vai ter esse ano, porque já tirou esse peso do título no ano passado. A questão tática, se o São Paulo Socedema, que é uma equipe mais qualificada que a do Peñarol, sair para o jogo, se for muito para cima do Vila Ipiranga, pode ser bom para o Vila Ipiranga, porque uma equipe com a qualidade que o Vila Ipiranga tem, tendo espaço para jogar, torna-se muito mais fácil para ela. Agora o São Paulo Socedema vai ter que saber equilibrar isso. Não perder a ofensividade e a qualidade ofensiva que tem, mas sem deixar buracos defensivos ali também, que uma equipe da qualidade que o Vila Ipiranga tem possa explorar. Então vai ser um jogo tático que o São Paulo Socedema vai ter que entender qual a melhor estratégia para brigar de igual para igual com o Vila Ipiranga e para, quem sabe, buscar esse título. Se é um jogo mais defensivo, explorando algum contra-ataque, que tem qualidade para isso também, a questão é se não vai ser um desperdício ficar o tempo todo mais fechado com a qualidade que tem, ou se esse time com a qualidade que tem vai saber fazer esse jogo mais defensivo, esse jogo mais de segurar o Vila Ipiranga, e como que o Vila Ipiranga vai também se portar no jogo, dadas as estratégias que o São Paulo Socedema possa adotar para essa final. Mas, de todo modo, é a melhor final que a gente poderia esperar, com as duas melhores equipes, com os dois melhores elencos, com comunidades muito engajadas com os times, seja Vila Ipiranga, seja Linha São Paulo e 10 de maio. Então, a tendência de grande público no 14 de dezembro e de um grande jogo com a final que todos esperavam. Exato. Como você disse, uma final bem natural entre duas equipes que já eram bem favoritas, mas vamos aguardar, porque para o Vila Ipiranga eu acredito que ele vai manter um pouquinho da tendência do estilo que fez até pela final do ano passado. Uma final que ele teve muita posse de bola, tentou muito pressionar, apesar de que a equipe do Novo Sobradinho no passado deu bastante dificuldade, conseguiu ser dominante em alguns períodos, mas se analisar o todo do jogo, o Vila Ipiranga foi a equipe que mais foi protagonista com a bola. E eu vejo a equipe do Linha São Paulo sendo um pouquinho mais reativa, vai esperar um pouquinho os primeiros minutos para ver que ponto que ela pode explorar, e vamos ver se será um bicampeonato consecutivo ou Linha São Paulo vai levar a taça. Isso aí é final no próximo domingo, dia 8 de dezembro, no Estádio Municipal, 14 de dezembro. Então, jogo único, empate, disputa por pênaltis. Então, tendência de jogaço, como a gente falou, e decidido no dia. Um jogo único, então,
como já é de praxe, já ia há muitos anos, já desde 2006 no Amador de Toledo, então todos os caminhos levam ao Estádio Municipal 14 de dezembro, no próximo domingo. A partir das 16 horas, a decisão. Só coisa boa. Então é isso, meu povo. Fiquem ligados que nessa segunda-feira tem hora do jogo na sua telinha. Se você quiser assistir a gente na TV, tem. Se você quer assistir a gente no seu celular, também dá. Tablet, também dá. É só ligar YouTube, hora do jogo, que você já encontra nós. Olha que maravilha. Vamos até com você, se você botar no carro lá, no suporte do carro, que a gente também vai estar com você, cara. A gente vai estar com vocês em todos os lugares. E vamos falar muito, vai ter hora do Grêmio livre do rebaixamento, finalmente. Atlético, vai ter hora do Atlético, com o Atlético ainda perigando. Vamos falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro, sobre Libertadores, o título do Botafogo, então vai ter muito conteúdo para vocês, vai ser um debate muito bom, como tem sido aí ao longo desse ano e desse primeiro ano de Hora do Jogo, então não percam e lembre-se de se inscrever no canal, porque nos ajuda demais. Exatamente. Apoiem vossos amiguinhos, manda pro, igual você sempre diz, manda pro amigo, pro inimigo, pro gato, pro cachorro, pro papagaio, porque ó, só aqui já é 5 inscritos. Se cada um fizer isso, a gente já tá com 3.500 inscritos. É isso aí. Se juntar a galera do Instagram com o YouTube, já faz um bem bolado. Mas é isso, galera. Nos ajudem. Valeu, até mais.